Então vamos lá, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Há 2 dias atrás eu publiquei um vídeo aqui onde eu estava explicando a relação desigual que existe entre a mentira consciente, sistematicamente arquitetada para prejudicar alguém, né, e a dificuldade que esse alguém tem para levar um esclarecimento, de modo que não é só chegar e falar, só desmentir. Não, existe uma relação temporal desigual que, ainda mais na política, pro lado que mentiu, fica fácil que ele vai avançar, ele vai ter timing. O lado que desmentiu, às vezes poderia estar falando alguma coisa do programa político dele, mas está ali perdendo o tempo dele para esclarecer, né, para buscar o esclarecimento. E é lógico que isso foi o ponto de partida para eu chegar a uma conclusão, que é o seguinte: a gente precisa sim do Estado para mediar isso aí, buscar o reparo de alguém que está fazendo uma mentira sistemática, né? E para combater, acima de tudo, essa rede de mentiras, essa rede de intrigas que edificou o bolsonarismo. Né? Porque uma coisa, cara, é o sujeito, o político mentir, mas mentir, às vezes ele dá uma, né, faz uma mentirinha aqui, uma omissão, para evitar um entrevero geral, para evitar mal-estar entre seus aliados, alguma coisa assim. O político mente. Ele nunca vai assumir isso, porque, sei lá, isso é da natureza do político, né? Se mostrar sempre seguro das suas convicções, né? Isso aí iria depor muito contra a trajetória dele, porque tudo tem a ver também com o que a coisa é recebida, né? Uma coisa é esse tipo de mentira, cara, que todo político é assim, todo político comete. Às vezes fala que vai reajustar um salário de uma determinada categoria, mas não reajusta. Né? Tipo, foi uma mentira? Consideramos que foi. Entendeu? Aí ele chega na TV e fala assim, não, eu nunca falei que eu ia reajustar salários. Aí tem, depois de 2 anos atrás, você vê um vídeo dele onde ele estava falando isso. Ou seja, existem mentiras cometidas por políticos, mas, cara, você vê que é coisa extremamente pontual. Eles nunca vão assumir, mas a gente que é analista, a gente que se propõe a observá-los, a gente sabe que ele mentiu, pô. Agora, outra coisa é o político ser edificado, ele por inteiro, ele ser assim, uma usina de memes, cara. Ele é uma mentira, entendeu? Ele é quase que o filho da mentira, entendeu? Sem forçar a pegada religiosa, que falar que o filho da mentira, você tá, não, beleza, não é, mas o Bolsonaro, ele foi edificado em mentira e propaganda, gente. É difícil sair dessa rede pio, porque isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Gente, essa questão da propaganda, ela é tão poderosa que, sabe, as pessoas são incapazes de perceber que o Bolsonaro na pandemia foi uma coisa assim, horripilante, é de filme de terror. Não fiquem surpresos se, sei lá, na Polônia da vida, Hungria, esses lugares assim muito longe, eles analisarem as práticas do Bolsonaro, fazer um filme de terror, o presidente muito louco, presidente, sei lá, inventa um filme maluco lá do presidente que, quando se viu diante de uma pandemia, ele foi a favor do vírus, né? Eu só não duvido se aparecer, tá? Mas isso é tão poderoso que a gente viu tudo isso e aí aparecia ainda uns Constantino, né? Falando assim, a sua condução da pandemia não foi das melhores, né? Tipo, relativizando, né? É isso que essa galera tá usando agora. Eles acusavam muito a esquerda de usar argumento relativista e hoje todo bolsonete é relativista, cara. Né? Inclusive nesse vídeo que eu publiquei, veio um bolsonete falando assim, então tá, deixa eu ver, você tá querendo então que delegue pro Estado, né, a autoridade de ser o guardião da verdade? Não, meu amigo. O Estado, ele só é o poder constituído, ele é um poder que já existe, e aí por uma questão de, né, se é um poder instituído, é ele que vai decidir isso mesmo, só que não é ele que está delegado para saber, para definir o que é uma mentira, o que é uma verdade. Não existe esse argumento relativista. Quem que vai definir isso é a lógica, os pilares da razão, os princípios da razão, lógica aristotélica, isso é o que define. Então vamos pegar o exemplo do caso do Lula, já que a gente está falando de Lula, está falando de eleição, vamos pegar o caso do Lula, tá? Que a Jovem Pan, que é uma concessão pública, tá? Elas têm comentaristas ali, que elas ficam chamando o Lula de ladrão e de bandido
Mas eles querem colocar o Lula na mesma altura de um criminoso, assim, de um terrorista, de um Lázaro aí, tá ligado? Tipo, o Lula e o Lázaro, se tiver uma diferença, é pouca. Cria um cara, assim, demonizando mesmo, né? E você, quando tá fazendo isso, você tá fazendo propaganda, cara. Você não tá fazendo verdade. Você não tá trabalhando com a verdade. Olha, não existe parâmetros para fins de justiça, para fins de linguagem jurídica, decisões jurídicas. Não existe a mais mínima possibilidade de você fazer essa afirmação, de chamar o Lula de ladrão. O que é diferente de falar que houve corrupção nos governos petistas. Isso teve, entendeu? Houve corrupção nos governos petistas. Dirceu, operador do mensalão, teve condenação e a condenação reforçada. Né? Houve tudo isso aí. Mas a figura do Lula, você chegar e chamar ele de ladrão, você chamar e demonizar, ficar desumanizando o Lula o tempo todo, macetando isso aí como se fosse, sabe? Aí gera aquelas coisas do tipo ele não poder ir num restaurante almoçar. Ele vai num restaurante almoçar, ele é escrachado. Né? A Manuela Dávila mesmo, outro dia, falando que foi na padaria, precisou de chamar a polícia pra sair. Não sei se foi ela ou a Samia Bonfim, não sei o quê. Porque essa galera fica demonizando as pessoas, cara. É impressionante. Sabe? Então, o Estado tá ajudando a combater isso, cara. Porque é preciso sim combater isso. Né? Então aí vê o cara delegar isso pra mão do Estado. Não, delega pela lógica. Olha pra você ver. Pela lógica, isso que vocês estão falando, que vocês estão fazendo é um absurdo. Fala aí que teve corrupção no governo petista, faz uma peça inteira de propaganda, fala do mensalão, fala do petrolão, isso tudo aí o Xandão não tira não, velho. Isso tudo aí o Xandão não tira, tá? Se você falar que houve corrupção no PT, agora se você ficar chamando ladrão, bandido, isso aqui, banheiro, mocorongo lá no banheiro ali, mostrando, né, o jaramaralho pra sua filha, aborto, droga, faz o L quando você, sei lá, perder a sua casa com o comunismo, um golpe comunista que vai vir aqui. Isso é mentira sistemática, assim, isso tem como verificar na realidade, à luz dos fatos, que é mentira. E isso tem que ser combatido, sim. Isso precisa ser combatido. Não tem essa. Entendeu? Não tem essa. Ah, censura, isso aqui. Olha, eu posso até concordar. A censura pegou mal, cagou. O TSE, igual eu falei, demorou muito para agir, mas está fazendo o que é correto. E aí, é lógico, isso pode até ter consequências do tipo fazer o Bolsonaro ser reeleito, né? Fazer o quê, né? Não tem nenhum estrategista ali naquela porcaria daquela corte. Então, se ferra aí com o Bolsonaro sendo reeleito. É que também se o Bolsonaro for reeleito, velho, aí vai ser a última reeleição dele. Que aí eu tenho certeza que num segundo mandato do Bolsonaro as coisas vão ser 1000 vezes piores, porque já tem entidade internacional que está analisando essa coisa dos desmatamentos, esse avanço dos desmatamentos, já está começando a falar em bloqueio, já está começando a falar essa galera do agro, que o Lula diz que esses sim são fascistóides porque ficam fazendo chacina indígena para pegar a terra deles. Isso tem, tá, gente? Eu não tô falando que o tiozinho da agricultura familiar faz isso, não. Mas tem grandes latifundiários do agro que eles fazem isso. Tem denúncia disso. Você vê saindo nos noticiários um monte de gente aí tendo conflito com indígena, com disputa de terra, de propriedade, né? E aí, lógico, cada um usa suas armas. Enquanto um tá lá com um arco e flecha lá, o outro tá com baioneta, fuzil e promovendo verdadeiras chacinas, né? Então, gente, a gente tá numa situação muito trágica, tá? A gente tá numa situação muito trágica. Eu sinceramente, cara, eu não consigo acreditar até agora que as pessoas realmente acham que o que foi o PT, o que a gente viu de 8 anos do PT, cara, isso é comparável com o Bolsonaro na pandemia e tal. Tipo, tudo é propaganda, mano. Houve sim corrupção no governo petista e houve sim uma certa conduta muito errante por parte da Dilma já no governo dela. A economia estava em recessão por causa dessa crise internacional. Tudo caiu no colo dela, é foda, né? Mas
os caras estão edificando, sabe, uma rede de mentira em cima disso, de modo a demonizar, falar que quer tirar a liberdade, falar que é guerra do bem contra o mal, cara. Isso não é leal, velho. Isso não é justo. Entendeu? Esse tipo de visão da política, cara, isso é triste. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.